o governo do presidente Bolsonaro. Então, houve diversas ações aí do judiciário, como prisão, inclusive de parlamentares, como é o caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso, né, por um crime que não existe no Código Penal, que é o crime de opinião. Então foi preso o deputado, outros foram censurados nas redes sociais, tiveram suas contas cassadas, canais foram desmonetizados. Então, para quem não sabe, esses canais de YouTube, eles recebem um recurso ali. Então muita gente vive desse recurso que recebe do canal, né? Do que ele gera, a partir das pessoas que assistem. E esses canais foram desmonetizados. Então, alguns com bastante seguidores, como é o caso do Paulo Figueiredo, que fala lá dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Então são personalidades bastante conhecidas, alguns, como o caso do Guilherme Fiuza, dramaturgo, escritor conceituado. Então essas pessoas foram sendo caladas, foram sendo sufocadas, inclusive financeiramente, né? Perdendo a sua fonte de renda ali. E o que se observa em comum é que todas essas pessoas que foram sendo, entre aspas, perseguidas pelo judiciário, elas são conservadoras, são de direita, ou pelo menos fazem alguma crítica, alguma oposição aos regimes de esquerda, né, ao petismo, a Lula, enfim. E o que tem, isso salta aos olhos, porque não se vê ninguém de esquerda sendo preso, ninguém de esquerda tendo seu canal desmonetizado, algo assim. Então, isso acontece por esse descompasso. E o que poderia, qual seria o sistema de freio e contrapeso diante dos excessos do judiciário? Seria uma ação do Senado. Os senadores poderiam pautar aí por exemplo, o impeachment de certos ministros que eles julgassem, por exemplo, que estariam excedendo ao direito, estariam extrapolando, estariam rasgando a Constituição, não estariam obedecendo o Código Penal, as nossas leis, enfim. E o senador Rodrigo Pacheco, ao longo do seu mandato dos últimos 2 anos, engavetou diversos pedidos, segundo alguns estudiosos do direito, que seriam bem fundamentados e poderiam muito bem, sim, servir como esse freio a esse excesso, digamos assim, do judiciário. E o senador Rodrigo Pacheco simplesmente engavetou todos esses pedidos. Então, a esperança que havia por parte daqueles que prezam pela democracia, pela isonomia entre os poderes, né, judiciário, legislativo e executivo. Então, para aqueles que pensam num país, de fato, com liberdade, seria a eleição de um senador diferente do Rodrigo Pacheco, que, de fato, pudesse levantar-se contra esse exagero do judiciário. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. O senador Rogério Marinho foi derrotado, que é do PL, foi ex-ministro do presidente do presidente Bolsonaro, e se reelegeu então Rodrigo Pacheco. Ou seja, o que se observa é que a coisa vai manter-se do jeito que está, com os excessos, inclusive com restrição à liberdade de expressão. Concorda, doutor Alexandre Machado? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Alegrete. Bom dia, Ronaldo, meu amigo Hélio Alves. Quero aqui também parabenizar essa rádio que, para mim, que sou alegretense, conheço desde pequenininho. Até pouco tempo atrás era praticamente a única rádio de Alegrete, em especial para mim, que fui criado no interior do município, era onde chegava, para onde havia comunicação, que se mandava os avisos, né, para o que estava acontecendo na cidade, enfim. Então, queria deixar meu parabéns a essa rádio, ao Conrad, ao João Ulisses e toda a equipe técnica aqui. Mandar um abraço também a nossa patriota e amiga Tina Santos, artista, lá no Pai Passo, e que sempre escuta o programa e manda um recado para a gente. E também a todos os amigos, ouvintes, aí o Décio, seu Décio também, produtor rural, que
também está sempre nos ouvindo. Já estamos no ar aqui com o deputado Sanders, no telefone. Eu acho que é importante pegar o gancho já do que o Coronel Ronaldo comentou aqui, para a gente seguir a pauta do programa, que hoje vai ser bastante extensa. Antes só de passar a palavra ao deputado, eu queria aqui mais uma vez clamar e aproveitar o ensejo que foi o deputado Sanderson aqui, deu uma contribuição belíssima aqui para a questão da estiagem, em especial no interior do município, destinando 250 mil para construção de poços artesianos, e pedir, clamar aos vereadores que se façam a frente parlamentar. Agora os vereadores têm emendas impositivas deles, né, que eles podem destinar, que se foque, por exemplo, esse ano, o Poder Executivo, todo mundo com problema de falta d'água em Alegrete. Em pleno século XXI, nós não podemos admitir que as pessoas passem sede. Eu tenho feito campanhas aqui para arrecadar caixa d'água, mangueira, para o pessoal do assentamento ali, e que a gente tem feito um trabalho forte lá para tentar auxiliá-los nesse problema, mas no interior do município tem. O pessoal lá não consegue produzir um pé de couve porque não tem água. Então, conclamar a classe política, as forças vivas de Alegrete, quem quiser contribuir conosco para essas doações de caixa d'água, é só fazer contato pelo celular, enfim, ligar para o meu escritório para a gente fazer, mas focar nisso, a gente tentar resolver o problema de estiagem agora em 2023, que isso seja uma bandeira de todos nós aqui em Alegrete, em especial do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das forças vivas aqui, porque isso é inadmissível. É inadmissível a gente ver uma cidade praticamente toda calçada por emendas e a gente não ter problema, a gente ter problema de água para beber. O que é prioridade nesse município, gente? O que é prioridade? E aí que vem a importância dos deputados. O deputado Sanderson aqui destinou dinheiro para o asilo, destinou dinheiro para o problema de água, questões que não, digamos, sob o ponto de vista eleitoreiro, é fracasso, porque não traz retorno de voto, mas essa é a missão do deputado. Por isso que a gente aqui tem muito orgulho, muita honra em defendê-lo, onde quer que nós estejamos, e propagar aí Brasil afora esse trabalho belíssimo que o deputado Santos tem feito. Bom dia, deputado. Bom dia, meu amigo Alexandre Machado. Eu vejo que está aí contigo o Coronel Ronaldo, o Coronel Cássio, falando que aí. O Coronel Cássio está em viagem, está vindo, tirou um mês na casa da filha, coitada da filha, ficou com ele mais de mês lá em Santa Catarina. Ah, tirou uma férias. É. É sempre um prazer falar com vocês. Essa estimada Alegrete, uma cidade de muita tradição, que eu ouvi o comentário agora. Né? Imagina, nessa altura do campeonato, faltando água. Falta água, já sabemos por que falta água. Falta de planejamento. Né? Falta de priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Né? Eu estou aqui para ver, estou à disposição do município, aquilo que me couber ali para seguir no campo da igreja. Nós tínhamos um problema muito sério também de falta d'água lá em Bagé. E aí, o que a gente imaginava, que o próprio presidente Bolsonaro sempre fala, que falta de água havia só no Nordeste, no Rio Grande do Sul, por exemplo, falta de água, porque afinal de contas tem chuva o ano inteiro. Né? E aí ele disse que foi a surpresa dele, em Bagé não tinha água. Aí estão construindo lá a barragem com o Exército, né, com o Serviço de Engenharia do Exército, que entrou no processo e tal, e agora a coisa está caminhando. Mas, mais uma vez, tem que ter um planejamento e priorizar aquilo que é mais importante. E revisando, portanto, eu estou absolutamente à disposição do município e da população do Alegrete para ajudar naquilo que ter sobre o meu alçado. Deputado, o comentário agora, não sei se o senhor estava ouvindo, a gente sabe que é corrido o negócio aí, mas o Coronel Ronaldo estava falando sobre a questão da eleição. Claro, tivemos eleição na Câmara, que era um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. O presidente Arthur Lira conseguiu costurar com os diversos partidos,
Mas existia uma grande expectativa com relação ao Senado, exatamente para a gente tentar equilibrar essa balança da justiça aí que está pendendo, infelizmente, sempre para o mesmo lado. E, embora houvesse uma grande perspectiva, infelizmente, nós saímos vitoriosos pelo número de votação, número de votos que fez, né, o Marinho. Mas, em compensação, permaneceu o Rodrigo Pacheco, que é um dos maiores parceiros hoje, vamos dizer assim, do STF. O senador Cajuru denunciou sem querer, né, que ele tinha que votar no Pacheco, ele estava com um problema sério com o STF, o Pacheco foi lá e resolveu para ele. E então, o senhor que está em Brasília, acompanhou toda essa questão de perto, esse trabalho para tentar eleger o nosso presidente do Senado, o que o senhor pode falar para os nossos ouvintes aí? Nós continuamos com um cenário, um panorama muito complicado na política nacional. Né? A população enxerga os problemas, enfim, tenta mudar. Né? Tivemos uma eleição agora, em outubro do ano passado, né? Mas o sistema é forte. Evita as modificações, né? A imprensa do centro do país faz campanha aberta, fez campanha aberta para o segmento da política nacional, isso ficou muito claro. Né? O STF, que deveria agir justamente para fazer o apaziguamento dos ânimos, ou até mesmo para arbitrar de forma justa polêmicas sociais. Não faz, ao contrário. Né? Vimos agora, recentemente, na eleição do Senado, né? o canal IP, Último Segundo, denunciou que Alexandre de Moraes estaria fazendo campanha. Imagine um ministro do STF fazendo campanha para o presidente do Senado Federal, que é aquele que vai fiscalizar. Isso é o fim do mundo. Nós ainda estamos procurando elementos e dados, e havendo uma cobertura, eu mesmo vou tomar providências judiciais contra essas coisas. Não pode, né, o ministro do STF fazer esse tipo de intervenção, de interferência. Na minha observação, não é só que é antiético, isso aí é criminoso. Pode acontecer. E como nós temos aí o foro privilegiado, algo que na Câmara dos Deputados aí é a culpa dos deputados, culpa em especial do próprio da Câmara, que já podia ter votado em foro privilegiado. O Senado já votou. E a Câmara que não foi a proposta veio para cá e não foi votada. Porque se não tem foro privilegiado, deputados, senadores não ficam na mão do STF. Mas vão ser julgados por um bem comum. E sejam julgados por um bem comum como toda a população brasileira e como a maioria dos países. Hoje é preferível, né, deputado? São julgados como cidadãos comuns e não como cidadãos diferenciados. Né? E aí vimos aquilo que já tínhamos assistido lá, nas semanas que antecederam a votação da PEC do voto impresso, quando também dois ministros do STF foram dentro do parlamento, entraram fazendo ativismo judicial, fazendo campanha contra o voto impresso. Então esse ativismo judicial, né, já passou por todos os limites. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa e o Senado era o fórum decisivo para que isso acontecesse. Colocamos todas as fichas do senador Rogério Marinho. Né? Alguns mais urbanistas achavam que teríamos voto, e eu sempre expus que seria muito difícil, porque com a máquina no Senado, na mão do Rodrigo Pacheco, só mesmo por um milagre para conseguir a maioria. E quando nós viemos ali no ranking que foi construído pelo deputado federal Gustavo Gaia, 15 senadores indecisos e que não abriram voto. Esses que não abriram voto, muito provavelmente tinham compromisso já com o Rodrigo Pacheco e votaram no Rodrigo Pacheco. Então, fazendo aquela soma ali, tinha votos para o Rodrigo Pacheco, tanto votos para o Rogério Marinho, e
15 votos lá. Né? No Senado, agora nós temos 32. Então, se esse grupo de 32 senadores se reunir, fixar a posição, firmar direcionamento, dizer que não votará mais nada, e pode trancar a pauta. 32 senadores trancam a pauta no Senado. Se não estabelecer algumas regras de procedimento, né? Se não restabelecer a ética mínima dentro do Senado e do Parlamento como um todo, não vota mais nada. Pronto. Aí vai, esses 32 senadores vão poder obrigar o presidente do Senado a tomar uma decisão, sob pena de ter o mandato por mais de 2 anos inviabilizado. Então, é um cenário difícil, né? Com abusos têm sido praticados. Especificamente por um ministro do STF, Alexandre Moraes tem abusado, tem sido recorrente as suas decisões rasgando a Constituição. Temos aí, hoje ainda, 1.000 brasileiros presos por terem participado de uma manifestação. Nós fizemos quebra-quebra, vandalizaram. Identifica quem vandalizou, faz a formação da culpa criminal e esses que vandalizaram que respondam na medida da sua responsabilidade. Apenas isso. Agora, pegar toda uma multidão, porque estavam no acampamento, e jogar dentro de uma cadeia como estão, isso aí é algo. Porque já chorei. Nem sabia o que estava acontecendo. Estão presos. Estão lá na Pampulha, ou lá na colmeia, presos até hoje. Então, isso é abuso. Isso é ato totalitário, né, que, a pretexto de punir um crime de vandalismo, e tem que ser punido, óbvio que quem vandaliza, quem faz quebra, quem danifica patrimônio público, tem que ser punido criminalmente e civilmente. Agora, jamais aceitar que aquele grupo que está ali, eu estive lá, dentro da Pampulha, como da própria Colmeia, aquele grupo que está ali, na sua grande parte, né, por ter apenas participado da manifestação, está preso. Né? Então, isso poderia ter sido corrigido, ou dado um freio de arrumação. O presidente do Senado Novo, animado, comprometido com as verdadeiras causas da sociedade brasileira, comprometido com a ética, não com a mentira, e nem com o engodo, nem com a burla, porque a fala desse senador Canduru eu assisti, ele cometeu uma falha, porque aquilo ali já merecia investigação. Se o Rodrigo Pacheco, né, fez assim interferência, ele cometeu um crime de tráfico de influência, talvez até uma corrupção ou um favorecimento pessoal ou material. Então, tentamos, né, não conseguimos o que queríamos, mas de qualquer maneira, né, ficou ali bem registrado a mensagem de que no Senado, se esse grupo quiser, tomara que desses senadores não haja desistências, mas se esse grupo quiser, eles estabelecem uma nova ordem dentro do Senado Federal. Deputado, antes de eu passar aqui a pergunta para o nosso amigo Coronel Ronaldo, é importante essa fala, até para dar um alento. A gente recebe muitas ligações, o fato de estar assessorando e também por estar participando ativamente da direita, vamos dizer assim, aqui em Alegrete, que era essa angústia. Então, esse fato novo, na verdade, porque o senhor está nos comunicando, muitas pessoas não sabem aqui, né, de que há possibilidade de trancar a pauta. Isso é importante, nós sabemos que isso é possível, essa manifestação popular que vem acontecendo de pressionar os senadores por essas pautas devem continuar ao ponto de que a gente consiga, se necessário for, trancar a pauta do Senado. E outra questão que o senhor comentou, essa questão dos presos, eu participei, claro que à distância, né, o doutor João acabou deslocando lá, pedido nosso para atender os gaúchos, e eu praticamente atuei mais com o pessoal de Santa Maria, do ônibus que estava lá, que também
só foi autorizado pela PRF a entrar em Brasília depois que cessou as manifestações. E esse ônibus foi todo preso. E tem algumas pessoas que ainda continuam presos que sequer adentraram, né, em Brasília, nem que está no Praça Três Poderes ali. Tem alguns que ainda estão presos. E o pior, nós da OACB, eu sou coordenador, diretor-geral aqui do Rio Grande do Sul da OACB, estamos tendo represálias da própria OAB, porque nós estávamos atendendo as pessoas pro bono, né? Numa situação como essa, ninguém ia estar exigindo contra-cheque para ver quem é que ganha mais ou quem ganha menos. E também, principalmente, porque agora os advogados estão sem acesso. Tem vários advogados nossos que deslocaram para Brasília, chegaram lá, conseguiram agendar para daqui 2, 3 semanas para conseguir falar com o seu cliente. Então imagina, sem acesso aos autos, alguns já tiveram no STF para tentar acesso aos autos, para saber o motivo que seus clientes estão presos, não estão tendo acesso aos autos e também não estão podendo falar com seus clientes. E isso também tem causado extrema preocupação aos familiares, que acabam ficando completamente incomunicáveis, né, com aquele membro da família que está lá na Papuda ou na Colmeia, presos, boa parte deles, como o senhor muito bem falou, injustamente. Coronel Ronaldo. Deputado Sanderson, satisfação falar com o senhor. Primeiramente, nossa cordial saudação e parabenizá-lo mais uma vez pelo seu trabalho aguerrido aí, fazendo oposição a essa lambança, né, que tem ocorrido dia após dia aí. Então, o tal do faz o L, acho que é o L de lambança, né? Aproveito para falar desde já, porque é um absurdo após o outro, aí, dia após dia. E a questão que eu vou colocar para o senhor aqui é mais diretamente ao presidente Lula. Então, é coisa recente, essa semana, ontem, anteontem, tem circulado nos meios de informação. A primeira questão é o fim da independência do Banco Central, que ele tem colocado, talvez seja o caso, tirar a independência. Então, para aquele cidadão comum que não está atento, né? O que acontece? O desmando na economia, com a Haddad e companhia limitada, obviamente vai se refletir nos índices de inflação, por exemplo, e o Banco Central, independente, tem que dar aquele remédio amargo para conter a inflação. Por exemplo, subindo a taxa de juros, né? E isso é impopular para ele. Por isso ele já prega, já se coloca contra essa independência do Banco Central, que felizmente o presidente Bolsonaro levou adiante. E a outra questão que ele trouxe também, revelou recentemente, foi a sua visita nesse mês aos Estados Unidos. E, para surpresa de ninguém, né, pelo menos quem é de direita e está antenado, as pautas dele, em vez de serem as pautas nacionais e defender os interesses comerciais do Brasil, enfim, a pauta principal dele é Cuba e Venezuela. Então, 2 regimes aí que vivem sobre as mãos de ditadores, né? O Fidel Castro morreu, não interessa, seus sucessores estão lá, tocando a ilha caribenha lá com a sua ditadura de sempre. E a Venezuela, que hoje é um dos maiores caos humanitários do mundo, com 7 milhões de refugiados, mais do que até os refugiados da Síria, e a imprensa cala-se vergonhosamente em relação a esse descalabro humanitário. E então fica essa pergunta: qual é a intenção, pelo menos do ponto de vista do senhor, o que o senhor enxerga? Será que o Lula quer ser uma espécie de imperador da América Latina, né, da tal da URSAL, da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que o tal do Foro de São Paulo sempre prega? Porque em vez de ele defender os interesses do país, vai lá falar em favor de Cuba e Venezuela. Bom dia. Bom dia, meu amigo Coronel Ronaldo. Nós estamos vivendo quase um pesadelo nesses 30 dias iniciais de algo que chama de governo. Eu não posso chamar de governo, tem que chamar desse esboço, rascunho de governo que desde 1º de janeiro se estabeleceu no Palácio Planalto, que ocupa o Palácio Planalto.
agora na outra, semana retrasada, justamente por esse tipo de manifestação. Né? E até, em certo ponto, se vê crítica da imprensa, você teve 30 dias, nem deram tempo o homem governar e já está entrando no impeachment. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele cometeu um crime de responsabilidade, indo num evento no estrangeiro, porque ele adora visitar os países amigos. Né? Quando o Raul falou, ele tem uma relação umbilical com a Argentina, com Venezuela, com Cuba, com Peru, com Bolívia, né? Tudo por causa daquela ligação ideológica e fora de São Paulo, etc. Aliás, quando o Lula estava preso por ter sido condenado duplamente por corrupção, por ter roubado o Brasil, quem teve o laço político e talvez até econômico foram esses países. Então ele está pagando fatura. Pagando fatura para a Argentina, para a Venezuela, para Cuba, para todos esses países que conduzem ditaduras totalitárias, socialistas, comunistas. E o comunismo tem relação direta com o totalitarismo. O comunismo não tem espaço para a democracia. O sujeito que fala, eu sou comunista democrático, está falando maresia. O comunismo automaticamente é antidemocrático. Os sujeitos todos comunistas, na história, sempre foram totalitários. Então, como nós vimos aí agora, Lula, desde o primeiro dia, já em vez de olhar para dentro do Brasil e tentar promover algo de bom internamente, não, ele está olhando para fora, né, para promover alguma coisa boa na visão dele, para ir nos países amigos, levando dinheiro do Brasil, inclusive via BNDES, via Banco do Brasil, talvez até via Caixa Federal. E é isso que nós estamos aqui, então, atentos para evitar. Quando eu fiz o caminhamento de vítima, né, e as 6 álbuns que nós construímos para fazer a separação de contas sociais, dizer por que ele cometeu o crime de responsabilidade, por que ele tem que ter algo do impeachment já agora, no primeiro mês, nós deixamos claro que ele, como presidente da República, ele representa a nação inteira, ou era para representar o país como todo, mas ele não, ele olha apenas para os seus, é um secretário, alguém que não está minimamente interessado em resolver as questões do país, do Brasil e dos brasileiros, e quer resolver os problemas dele. Então, foi lá na Argentina, num discurso oficial, público, um protocolo de INFE, falando para a autoridade internacional. A mídia, todo mundo acompanhando, ele vai lá e diz, não, houve um golpe de Estado em 2016. E aí, isso por si só já classificou, já estabeleceu o crime de responsabilidade e tem que responder por isso. O dia do impeachment que eu apresentei está lá na mesma autoria, já tomou, não conversei com ele, inclusive. Né? Juridicamente, estão postas as condições. Agora, vamos ver se haverá condição política. Aí, isso é da conta do Campos. Eu disse para ele, por presidente Lula, quando o presidente, mesmo que seja um irresponsável, um leviano e um desqualificado como Lula, mas que diz o que disse e o parlamento não fizer nada, o parlamento está anuindo com esse discurso dele de que realmente houve, então, um golpe de Estado. E aí, se o parlamento ficar quieto, vamos ter que identificar quem são os golpistas. São os deputados federais que votaram a favor do impeachment em 2016, os senadores, o próprio STF, que acompanhou e colocou no mundo social, a imprensa, enfim, que acompanhou e televisionou e transmitiu ao vivo para todo o país, todo aquele processo, teve ali direito de defesa, ampla defesa, plena defesa, contraditório, extenso para aquela tal da Dilma Rousseff. Então, é um quadro complicado, em 30 dias não saiu nada expresso lá do Palácio do Planalto, muito menos dos ministérios. E uma dessas mensagens deletérias é essa de querer desfazer a autonomia do Banco Central. Nós aprovamos aqui, em fevereiro de 2021, a autonomia do Banco Central. Estava em plena pandemia, forte a pandemia. E aí, fizemos votações,
tem a percentual de 140 votos contrários, mais ou menos, à autonomia do Banco Central, nós tivemos votos e hoje é lei. Para o Banco Central voltar a não ter autonomia, ou seja, para ser capacho do presidente da República, ou capacho do PT, vão ter que mandar um projeto de lei para o Parlamento, Câmara e Senado, e eles vão votar. Né? E a população precisa acompanhar, porque na Câmara Federal, a maioria dos deputados é de direita. No Senado, pelo menos, dos 81, pelo menos 32 estão alinhados também com as pautas da direita. Né? Então, na Câmara nós temos a maioria, os 513 aí nós temos, porque aquilo que já estava à direita na legislatura anterior agora, passou mais para a direita. Há que fazer agora a finalização. Porque os deputados federais, por exemplo, no Rio Sul, vale mesmo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, para Minas, etc. Os deputados federais que foram eleitos sob a pauta conservadora de direita, alinhados com o Jair Bolsonaro, não podem trair a confiança dos eleitores. No Rio Grande do Sul, o Jair Bolsonaro tem 56% dos votos. Então, 56% do eleitorado gaúcho, por exemplo, não quer o desfazimento da autonomia do Banco Central, não quer a revogação da reforma trabalhista que foi feita para criar emprego e gerou emprego. O empresário conseguiu dar uma respirada para poder fazer geração de emprego, porque o PT, o que o PT trabalha, e o pessoal da esquerda, no inchaço da máquina pública. Azar das contas públicas, o que interessa é empregar companheirada. Veja, nós tínhamos 22 ministérios, depois 23, eles vão ficar com 40 ministérios, estão dando cargo para quem quiser. É a velha farra do dinheiro público que fizeram acontecer lá na época do PT governo, vão fazer tudo de novo. Então, aqueles que votaram em deputados e senadores de direita e fiscalizem esses deputados para que eles não fujam das pautas e continuem. Né? Porque quem não se elegeu foi o Jair Bolsonaro, não foram os deputados de direita. Os deputados estão lá. Então, precisa ter a fidelidade e a lealdade às procurações que os eleitores passaram em outubro do ano passado, para que tudo aquilo que nós fizemos, a autonomia do Banco Central, modernização da legislação trabalhista, né? Tantas outras pautas que nós conseguimos encaminhar, que não sejam desfeitas, sob pena de ali na frente o Brasil voltar àquele, já está de caminho naquele tempo, né? Mas ali na frente não volta em cenário de ruína, como foi encontrado quando Dilma Rousseff foi legitimamente impedida lá em 2016. Deputado, nós estamos encerrando quase o programa, mas eu queria apanhar aqui dos ouvintes se eu não me fizesse essa pergunta e não ouvisse, porque o pessoal CAC, os caçadores, enfim, colecionadores de arma aqui do município e da região estão muito preocupados com a situação desse novo decreto aí que o governo federal insiste em expedir relacionamento a essa questão das armas sair do Exército passando para a PF. E claro que a gente sabe que isto eles estão querendo regulamentar, mudar uma lei por decreto, né? O Estatuto do Desarmamento fala exatamente o contrário. Então eu queria que o senhor rapidamente, que a gente está com pouco tempo, explicasse para o pessoal qual é a sua ação aí, exatamente com relação aos CACs. Claro, nós apresentamos o chefe do Coronel Ronaldo Ouvinte, Alegrete. Eu fui autor do projeto de decreto legislativo número 03 de 2023, acompanhe, já está apresentando na Câmara. E, em razão da importância da matéria, vários deputados federais têm procurado querendo ser coautores. Então, nós temos aí já 50 deputados federais que estão coautores desse projeto, que busca revogar o decreto 11.366, esse ano agora. Foi no primeiro dia. O governo Lula entrou e com essa visão de destruição, isso aí é igual a Armadilha. O decreto destrói tudo. E nós temos que ter a missão de conter a destruição, né, desses javalis, usando
aqui uma metáfora, já que a igreja tem muito javali. Então, eu apresentei o PDL, que busca revogar o decreto apresentado no primeiro dia, aliás, nas primeiras horas. Eles entraram para ver como é um ato do revanchismo. É um ato de vingança. Né? Porque eles vão destruir aí milhares de empregos, estão entrando num setor que eles não conhecem, eles não fazem nada dessa maneira. Eles acham que CAC é bandido, quando o CAC é o cara mais respeitoso, disciplinado, que prestigia a boa conduta, enfim. E é um esporte recrutativo, né? Então, eu fiz uma fala no jornal da Câmara. A primeira medalha olímpica do Brasil veio do tiro esportivo, do tiro olímpico. Né? E aí, o PDL está tramitando já, conversei com o presidente da Câmara Turquia, né? Ele até chegou a falar, mas não adianta nós aprovar aqui na Câmara, no Senado não vai caminhar. Não, eu falei, não tem problema. Vamos fazer a nossa missão, aprovar na Câmara, e acho que conseguimos aprovar. Porque além de 50 deputados que já estão coautores, logo apoio, já falei com dezenas de deputados, claro, de direito, e todos disseram que vão votar favorável. Então a ideia nossa é votar esse PDL logo, talvez até semana que vem, vamos construir isso aí, estou trabalhando nisso, aprovar na Câmara e jogar a boca para o Senado. Aí vamos fazer pressão, todo mundo, buscando seus senadores para que o projeto também seja aprovado no Senado e, sendo aprovado, reforma o decreto de remédio dos javalis, de vermelho, dos javalula, vamos chamar assim, são destruidores, né? Sim. E porque esse tipo de projeto não precisa ter atração. Pode ter atração, obviamente o Lula ia vetar. Mas como é um projeto legislativo, voltamos na Câmara, aprovamos, o Senado tem que votar e vamos fazer pressão para aprovar. E aí cai por terra tudo aquilo que, através do decreto 11.366, foi estabelecido. Agora, claro, nós temos um projeto de lei que tramita lá no Senado e nós já aprovamos na Câmara. Aprovamos na Câmara em 2019. Até hoje parado no Senado Federal, que é uma lei, projeto de lei, aí sim, uma lei federal, que vai estabelecer novas regras para os CACs. Ali fala sobre tudo, tu imagina. Né? E isso tem que ser votado. Nós não podemos ficar à mercê de um governo irresponsável, né? Que não entende nada da matéria, tem uma questão ideológica e brincada, chega ali e bota tudo por terra. Né? Não imagine, Alexandre, tu imagina a quantidade de mensagens que eu tenho recebido no meu gabinete, no nosso gabinete de Brasília, de escolas de tiro, clube de tiro de todo o Brasil. Ó, que cheio o clube de tiro, 8 pessoas desempregadas. Né? As escolas de tiro não receberam mais ninguém desde 1º de janeiro desse ano. É um segmento, imagina, só CAC, cadastrado 5 milhões no Brasil. Sim. O movimento aí é um esporte, isso é bom registrar. O esporte, tiro esportivo, tem muita tradição no Brasil e no mundo, tem que ser respeitado. Não vai ser esse deletério de Lula e companhia que vão chegar aqui e dizer assim, não, agora vocês são tudo bandidos. Não, o que o Estado tem que enfrentar é o crime organizado. Né? O tráfico de drogas, o contrabando de armas, porque afinal de contas as fronteiras estão abertas, sob a negação de que tem que ser uma coisa só, aquilo que o Coronel Moral falou, do mundo ser uma coisa só, sem fronteira, isso é tudo uma política para abrir. Tem o contrabando de armas forte, que é um dos negócios clandestinos mais rentáveis do mundo, tráfico de drogas. Vamos usar o Estado não para atacar pessoas de bem. Eu não conheço um caso que não seja. Eu conheço um caso que não seja pessoa de bem, porque se ele não for, ele perde o registro. Profissionais bem estabelecidos, empresários, produtores rurais, né? Enfim. Então, eu estou otimista de que vamos aprovar o PDL 03 de 2023 e vamos passar então para o Senado Federal, porque o Senado também cumpra o seu critério constitucional. Mas está bem então, deputado. Eu agradeço a sua participação, infelizmente nós estamos estourando o tempo aqui e esse microfone fica sempre à disposição do amigo aí para trazer essas informações importantes para a nossa comunidade. Um grande abraço.
Então, estamos encerrando mais um Crônicas de Alegrete, com a participação do deputado Sanderson. Desejamos um bom sábado, um abençoado domingo a todos e que Deus nos proteja. Bom final de semana a todos. Fé em Deus. Presente na maioria efetiva da população, o povo a mais querida da região. A Rádio de Alegrete comemora seus 76 anos.